Que nosso Mestre Maior Jesus possa abençoar a nossa noite de estudo, nos dando a intuição necessária e a absorção necessária dos ensinamentos, de tudo aquilo que a gente discutir, para que acima de tudo, possamos refletir e aplicar em nossas vidas. Antes de iniciar a discussão do tema, eu queria rapidamente agradecer ao Grupo Espírita Leão Denis. Eu venho de outra cidade, venho de fora, estou há pouco tempo na cidade e venho sendo recebido com muito carinho. Não só as portas do grupo estão abertas, mas os braços também dos trabalhadores. Então agradeço a todos. Peço licença para agradecer a pessoa do Ademir e todos os trabalhadores da casa que têm nos recebido com muito carinho. A temática proposta para hoje, o bem e o mal sob a ótica espírita. O bem e o mal, ele figura no palco das discussões filosóficas, das discussões religiosas, desde a antiguidade. Desde a antiguidade, desde a filosofia clássica, desde os primórdios das religiões, se discute o bem sobre o mal. O bem e o mal. É um tema central dentro da construção filosófica humana. Quantas guerras, quantas dissensões, quantas mortes, quantos irmãos se foram, pelo menos seus corpos físicos, em razão de guerras com fundamento, com fulcro no bem e no mal. Na Idade Média, as cruzadas, atualmente podemos falar de alguns movimentos jihadistas, de algumas vertentes islâmicas, ou até mesmo quando a gente se depara com guerras em que os norte-americanos, guerras no Oriente Médio, contra o Afeganistão, contra o Iraque, em que os Estados Unidos declaravam que era uma guerra do bem contra o mal. As guerras com esse fundamento, que muitas das vezes se confunde com o fundamento religioso, mataram mais que qualquer outro tipo de guerra existente ou vista na humanidade. Então é importante entendamos, nós espíritas, ou aqueles que buscam através do espiritismo, essa doutrina consoladora, prometida por Jesus, que veio trazer a verdade, que veio consolar através do esclarecimento de todas as coisas, possamos entender o mal existe, qual é a sua origem, está inserido em seres especificamente. São questões que hoje nós tentaremos abordar e, para apenas ilustrar um pouco essa dificuldade entre a diferenciação do bem e do mal, tanto que isso é complexo se a gente não tiver um fundamento sólido, que a doutrina espírita nos dá um porto seguro, contar uma breve história intitulada O Cavalo Branco. É uma história oriental em que um velho sábio chinês, ele era dono de um cavalo branco, um cavalo muito bonito, muito vigoroso, e era um cavalo que era objeto de desejo de todos aqueles que eram seus vizinhos, os senhores, os nobres, e ofereciam um grande quantia de dinheiro para esse senhor, para esse sábio chinês. E ele sempre recusava. Num belo dia, o cavalo sumiu. Desapareceu o cavalo. E os vizinhos vieram logo. Seu velho tolo, você poderia ter vendido esse cavalo e não fez. Agora você ficou sem o dinheiro, sem o cavalo. Olha que mal que ele trouxe. E esse velho sábio disse: não sabemos se isso é o bem ou se é o mal. Sabemos apenas que o cavalo se foi. Essa é uma parte da história, não sabemos o todo da história. E passa alguns dias e esse cavalo volta. Só que ele já volta com 12 outros cavalos selvagens, porque ele tinha fugido e voltou com esses cavalos. E
quando ele retorna com esses cavalos selvagens, os vizinhos já logo correm e falam: bem que você disse, realmente não foi o mal, foi o bem. E esse velho diz: não podemos dizer se é o bem ou se é o mal. Não temos como afiançar, sabemos apenas um fragmento. E dizemos que o cavalo voltou. Esse velho que tinha um único filho, esse filho começa a adestrar esses cavalos, a domesticar esses cavalos, e o seu filho sofre um acidente, que ele quebra as duas pernas. Já vem logo os vizinhos, só que os vizinhos dessa vez não estão certos de si, já meio ressabiados, e falam para o velho: realmente não poderíamos ter dito que foi bem. E o velho fala: essa é apenas uma parte da história, nós sabemos o todo. Passam-se alguns dias, vem uma guerra para esse vilarejo, e todas as pessoas até certa idade são convocadas para as guerras, inclusive os filhos de todos esses vizinhos. E o seu filho não é convocado, porque ele está com as duas pernas quebradas. E o velho diz mais uma vez: não digam que isso foi o mal para vocês. Falem apenas que seus filhos foram para a guerra. Então essa história que eu queria trazer, apenas para a gente ilustrar o tema, para a gente ver que essa conceituação não é tão simples. Que a gente aferir se o algo é bem, se o algo é mal, qual é a origem, como se conceituar, é uma questão que nós temos que nos valer de alguma doutrina. E aqui, com fundamento na doutrina espírita, que vai ser nosso porto seguro para a gente estar trabalhando esse tema. Mas vamos trabalhar. O mal existe? Existe o mal ou não existe? Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente está em todos os lugares. Onisciente tem ciência de tudo. E onipotente tem poder sobre todas as coisas. Também é soberanamente justo e bom. Soberanamente acima de qualquer coisa. Se Deus é soberanamente justo e bom, e se Ele está em todos os lugares, o mal pode existir? Se Deus é onipresente, se Deus está em todos os lugares, se Ele está em todos os lugares, tem ciência de tudo, o mal pode existir? Eu acho que todos de nós, cada um de nós, em algum momento, seja em outras encarnações, ou seja mesmo nessa, passamos pelos pilares da Igreja Católica. E lá tem uma teoria, a teoria dos anjos e dos demônios, segundo a qual Deus criou os homens, criou a terra e criou os anjos, seres eminentemente espirituais, voltados para a obra divina, para a proteção da humanidade, obreiros do Senhor. E um desses anjos iniciou uma queda. Através do pecado, foi um anjo caído, que alguns chamam de Lúcifer, né? Tem diversas denominações, Satanás e aí por diante. E esse ser, que outros depois vieram, esses demônios, seriam seres programados ou voltados para a prática do mal. Então haveria de um lado Deus, e do outro lado esse ser, esse príncipe desses demônios, que seria essa pessoa que faria um contrapeso, teria esse contraditório, Deus de um lado e esse ser do outro. Quando a gente observa a harmonia do universo, quando a gente observa a harmonia da natureza, quando a gente observa a harmonia das galáxias, dos corpos celestes, desde o pequeno átomo até o mais angelical dos seres, a gente não percebe uma harmonia, uma sintonia? Será que seria possível um ser poderoso de outro lado? Será que esse ser não estaria desfazendo das coisas que Deus teria sido feita?
Não é isso que a gente vê na harmonia da terra, na harmonia da matéria. Não é isso que nós vemos. Então a gente não pode trabalhar com a hipótese que existem seres que preponderam para o mal, que o mal estaria nesses seres. A doutrina espírita, através da Gênesis, no capítulo 3, Allan Kardec diz que se houvesse seres destinados única e exclusivamente desde a sua criação para o mal, poderosos, nós não resistiríamos. Podemos pensar em espíritos desencarnados que nos insuflam ao mal, desde que nós tenhamos alguma brecha moral ou nos sintonizemos com ele. Agora, seres criados eminentemente para esse intuito, não resistiríamos. E o Livro dos Espíritos, na questão 115, nos diz o quê? Fomos criados simples e ignorantes. Então não temos seres, a nossa razão não nos permite acreditar que temos seres criados para o mal. Mas o mal, de alguma forma, pelo menos essa palavra, algum conteúdo tem. E mesmo na Igreja Católica, já no século IV depois de Cristo, Santo Agostinho, um dos responsáveis pela codificação, dos espíritos responsáveis pela codificação espírita, teve participação em diversas obras de Kardec. Ele já no século IV depois de Cristo, conhecido como bispo de Hipona que hoje seria Argélia, ele já dizia em seu livro Confissões que ele procurou o mal, a substância do mal, e não encontrou. E a doutrina espírita desenvolve esse conceito. Vem no capítulo 13 da Gênesis, no item 8, e diz: o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Então o mal seria a ausência do bem. Não seria uma coisa palpável, não seria uma substância em si, mas seria a ausência de algo. É possível algo existir sem uma essência, sendo a ausência de alguma coisa? Kardec fala, como o frio é a ausência do calor. O que é o calor? Calor é uma energia em movimento. A gente não tem aquela frase que fala que o frio é psicológico? Quem que já ouviu essa frase? Frio não é psicológico? Essa frase tem um sentido, como muitos outros ditados, tem um sentido muito importante. Porque o frio não existe. O frio é a ausência de calor. Calor é uma energia em movimento. E ela move dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Vamos dar, por exemplo, nós. Somos seres homeotermos. Nossa temperatura, em regra, é constante, 36 graus. Se estivermos num ambiente com uma temperatura menor, o que vai acontecer? Vai haver uma transferência de calor do meu corpo para o meio ambiente. A temperatura vai cair, hipotermia. E se eu estiver num ambiente com uma temperatura acima de 36 graus, se o meu corpo aquecer acima de 36 graus, o que acontece? Febre. O meu corpo, esse ambiente transfere essa energia em movimento para o meu corpo. Então o que é o frio? O frio não existe. O frio é a ausência do calor. Quando estamos num local em que nosso corpo, a nossa temperatura corporal está acima do ambiente, o nosso corpo transfere calor para esse ambiente. E através de impulsos elétricos destinados ao nosso cérebro, sentimos a sensação do que chamamos de frio. Mas o frio não existe. O frio é a ausência de calor. Então o mal existe, mas o mal, ele é a ausência do bem. O mal não tem origem em si mesmo. O mal não é originado em seres propensos para essa finalidade. O mal, ele é a ausência do bem.
Na pergunta 630 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixa claro para nós e pergunta como diferenciar o bem do mal. E aí a gente vai ter o conceito espírita de mal. Nessa pergunta, que Allan Kardec faz a espiritualidade maior, é respondido que o mal é uma infração à lei de Deus. E o bem é uma conformidade com a lei de Deus. Então, quando estamos conforme a lei de Deus, estamos no bem. Quando nos ausentamos ou nos afastamos da lei do bem, eis o mal. Então, Allan Kardec, a espiritualidade, deixa manifesto essa questão que o mal é um afastamento dessa lei de Deus. Se a gente for usar mais uma vez a expressão do frio e do calor, podemos colocar a lei de Deus como o calor que aquece nossas almas. E quando nos afastamos dessa lei de Deus, sentimos o frio, o mal, a ausência, a dor, que faz com que voltamos, em algum momento, para a lei, para o calor, para Deus. Então, o mal para a doutrina espírita é uma infração, uma quebra à lei de Deus. O mal não existe em si mesmo. O mal não existe na lei de Deus. O mal é um afastamento da lei de Deus. Não tem origem em Deus e tem origem em escolhas, em quebras, em livre-arbítrio. Então, se compreendemos que o mal é esse afastamento da lei de Deus, precisamos entender um pouco, então, o que seria essa lei de Deus. O que é a lei de Deus? A gente aprende lá a lei de Moisés, é no Velho Testamento que ela está, é no Antigo Testamento, é no Novo, é na Torá. Onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus, ciência. A lei de Deus, que é imutável, que é eterna, tal qual Deus, ela regula a questão da matéria, leis físicas, objeto da ciência, e regula as relações nossa com Deus, nossas com o próximo e nossas conosco mesmo. Essa é a lei moral, que chamamos de lei moral. Temos as leis físicas e as leis morais. Ambas são lei de Deus. E essas leis morais, que nós vamos nos ater a ela, e não as leis físicas, tais quais gravidade, lei de atração, lei de eletricidade, as leis morais, a gente a encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Quase o Evangelho todo trata das leis morais, não trata do perdão, não trata dos aflitos, não trata da resignação, não trata do amor, a lei de amor. Lá no Livro dos Espíritos também, na parte terceira, temos lá intitulado Leis Morais, em que vimos algumas leis que ditam a relação nossa com Deus, lei de adoração, relação nossa para com os outros, lei do trabalho, lei de amor, lei de justiça, lei de caridade. Então nós temos diversas leis esparsas em diversos livros. Mas nosso amigo já deu a resposta de uma das perguntas mais intrigantes da história de todas as religiões. Porque se perguntasse para um protestante onde está escrita a lei de Deus, ele diria que está escrito na Bíblia. Se perguntasse para alguém da religião islã, diria que no Alcorão. Um judeu diria que na Torá. Nós espíritas dizemos em nossas consciências. A Bíblia está dentro de nós. Aí ferrou, né? Não tem como falar que esqueceu em casa, não anotei aquela aula. Está dentro de nós.
E na pergunta 600, e nós vamos compreendendo essa lei, nós vamos compreendendo essa lei de justiça, lei de amor, lei de caridade, na medida em que vamos evoluindo. Na pergunta 619 do Livro dos Espíritos, é dito para nós o que é preciso para conhecer a lei de Deus. É preciso ser inteligente? Não é preciso ser inteligente. É preciso que o homem de bem, então é preciso que a pessoa bem intencionada queira, busque. É preciso que a pessoa bem intencionada queira, busque. É o que nós estamos fazendo aqui. O que a gente faz quando a gente procura uma leitura, procura observar o ser humano, procura estar dentro de uma casa espírita ou de uma casa qualquer, seja a religião que for. É o que fazemos, é o que buscamos. Então é necessário que tenhamos boas intenções e busquemos a compreensão dessa lei de Deus. Aí a compreenderemos. Então, se já sabemos, e essa busca é tão importante, tem até uma passagem bíblica em que as filhas de Lázaro, Marta e Maria, não sei se todos conhecem essa passagem, mas Jesus ficou na casa de Lázaro, e lá estava Marta e Maria. E Marta, preocupada em receber o Cristo, o que fez? Foi correr para dentro de casa, arrumar a casa, arrumar o melhor talher, a melhor comida. E Maria? Maria fez o quê? Ficou quietinha do lado de Jesus, só ouvindo. E Marta fica indignada e ainda vai chamar o mestre ainda. Mas mestre, ela não está lhe ajudando a servir. O que Jesus diz? Marta, estáis preocupadas com coisas que não são as mais importantes. Já Maria se preocupa com as coisas mais importantes. Jesus, em momento nenhum, quis recriminar a pessoa a servir bem, a buscar receber bem uma visita, mas quis dizer para a gente, de maneira metafórica, que entre espiritual e o material, se tivermos que escolher, o que temos que escolher? O espiritual. Então, enquanto a pergunta 619 diz, o homem de bem que quer, conhece, não é preciso inteligência, não é preciso querer e estar bem intencionado, porque conhecemos a lei de Deus. Então, o mal, sendo essa ausência, esse afastamento da lei de Deus, a lei de Deus sendo essa lei que regula essas relações entre nós, entre Deus e entre o próximo, mesmo assim a gente ainda tem dificuldade a compreender se determinada coisa é mal, se determinada coisa é bem. A gente lembrar a história do cavalo branco lá, amanhã, hora que alguém quebrar as pernas, vai falar o quê? É o mal? Vai, né? Vai falar que é o mal e vai xingar. O cara falou só besteira, tá doendo pra caramba aqui minhas pernas. Vai falar que é o mal? Vai falar que é o bem? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, lá nos diz que para a gente conhecer se determinado fato está mediante a nossa felicidade ou infelicidade, somente analisando as consequências daquele fato. Somente analisando as consequências daquele fato. Aí sim poderemos dizer se aquele fato é mau ou se aquele fato é bom. Mas às vezes aquele fato, ele está dentro de um cenário muito maior. Como o exemplo do cavalo branco. Que a pessoa quebrou a perna, mas depois não foi para a guerra. Porque se a gente olhar só o momento que ela quebrou a perna, a gente vai falar que é uma coisa ruim, uma coisa má. E com o próximo, quando tivermos a dúvida, porque às vezes a gente tem a dúvida, às vezes a gente vai ajudar determinado irmão e fala assim, mas será que eu estou fazendo bem? Será que eu não estou insuflando a preguiça dele? Será que eu não estou ajudando no comodismo dele? Então tem situações que a gente fica, né? E a gente quando começa a ler, começa a estudar, parece que tudo fica mais difícil, não fica?
Dá uma coisinha desse tamanhozinho, falando, não, mas será, né? E aí será, foi embora, passou. Porque vai ficando mais difícil, né? A compreensão, o conhecimento, ele traz uma série de questões. Mas a reciprocidade que está na pergunta 632, que diz o seguinte: façais igual a Jesus. Quando diz, façais ao outro o que quereríamos que o outro nos fizesse. E a espiritualidade complementa, não errareis. Então, na dúvida de como agirmos, tivermos na dúvida, mesmo o conhecimento que a gente tem, a gente terá que buscar esse princípio da reciprocidade de Jesus, que é um princípio que nos não deixa de uma forma que não erramos. Esse é o princípio que nós devemos sempre buscar quando estivermos na dúvida. Mas, se estivermos diante, quando a gente começa a aprofundar, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos pensar um homem rudimentar, um homem ainda nas civilizações tribais, que praticava o canibalismo, matava para alimentar a própria carne e ainda com convicção de que aquilo iria te deixar mais forte, mais corajoso. Ele praticou um homicídio. E aí vamos, essa mesma situação praticada de maneira diferente. Um homem culto, um homem atual, um homem civilizado, ele vai e ceifa a vida humana para eliminar a concorrência. Ceifa a vida humana para eliminar a concorrência do seu comércio. Então temos dois fatos aí. O homem que passou a vida inteira vendo que matar o outro era normal, era necessário, tem convicção plena disso, e o homem civilizado que vai e mata porque aquela pessoa montou um comércio próximo do dele. Os dois praticaram mal, não praticaram? E aí? A doutrina espírita deixa clara, através de Kardec, que os dois praticaram o mal, porque os dois violaram a lei de Deus, a lei de amor, a lei de conservação. Os dois violaram. O que o Livro dos Espíritos nos esclarece é que, diante de uma situação dessa, o que muda é a responsabilidade. O que muda é a responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é proporcional ao nosso conhecimento. Ela é proporcional à nossa capacidade de conhecer. Então, quanto mais a gente conhece, mais responsável a gente fica. Mais responsabilidade a gente tem. E aí o que a gente faz? Vamos todo mundo embora para casa para não conhecer mais nada? Para não ter mais responsabilidade, né? Porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade temos. Vamos pensar um exemplo aqui de uma criança de 3 anos. Vem correndo para lá, vem correndo para cá, e aí tropeça com aquela botininha, aquele salto de madeira, e vai de encontro ao seu dedão. Pode até doer, e vai doer, e muito. Principalmente aquela parte de cima da unha. Mas você vai fazer o quê? Você vai parar, vai olhar para ele, ó, não corre não, senão vai acontecer isso. Cuidado. É isso que você vai fazer, você não vai pisar no dedão dele, né? Espera que não, né? Mas vamos mudar. O mesmo exemplo, só mudar a vítima, entre aspas. Vamos colocar uma outra criança de 3 anos, sentada no mesmo lugar. E aí vai a outra lá correndo, com a botina lá, puf, no dedão. O que essa outra criança vai fazer? Vai pisar no dedão da outra. E não adianta você tentar explicar que ela não vai entender. Você pode explicar o que você quiser. Ela vai falar o quê? Ele que começou. Ele bateu primeiro.
E a hora que você vai comentar, vai falar o quê? Mas doeu pra caramba, bateu primeiro. E não adianta que você não vai fazer ele entender. Porque ambos estão no mesmo nível de conhecimento. No mesmo nível de conhecimento. Então, buscar uma criança que está bem inferior a nós, em maturidade, pelo menos. Vamos buscar alguém acima? Vamos buscar um espírito superior? Quando olha para a gente, já pensou como esse espírito deve sentir? Quando olha para a gente e vê a gente se vingando, revidando o coleguinha, e aí olha para a gente e diz o quê? Ele vai entender. Ele é criança, ele está crescendo, coitado. E às vezes a gente revida, não revida? A gente não revida o coleguinha às vezes? Ou quase sempre? Quase sempre. Então o conhecimento da lei, ele está intimamente associado ao nosso querer conhecer e ao nosso estágio evolutivo. E quanto mais conhecemos, mais responsabilidade, só que mais capacidade de enxergar e de compreender que determinadas situações vão te levar a ter consequências muito piores do que a abstenção de determinados atos. Então, aumenta a responsabilidade, mas aumenta a nossa capacidade de nos blindarmos de nós mesmos. Porque se a gente for adentrar na lei de causa e efeito, por exemplo, o mal praticado, eu vejo que às vezes no movimento espírita nos deparamos com frases e com conceitos e com exposições que precisamos repensar ou refletir. Porque muitas das vezes a gente escuta frases como: quem matou na outra encarnação vai morrer. Se matou, assassinou, na outra encarnação vai ficar assassinado. Ou a gente se atreve, até há pouco tempo estava comentando com a Ademir aqui, terça-feira, se atreve. Tivemos aquele episódio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em que centenas de pessoas morreram asfixiadas pelo gás cianídrico. Aí vem mentes brilhantes e dizem que o gás cianeto é o mesmo gás que era usado quando o nazismo, e que essas pessoas eram pessoas que estariam resgatando hoje o que fizeram lá. Não estamos dizendo que isso não aconteceu, não temos como saber se aconteceu ou não. Mas perguntamos, qual que é o fim útil disso? Qual que é o fim útil de a gente ver em sites que se denominam espíritas constar uma situação dessa? Como se sente um pai de um filho dos seus 18 anos que está lá numa dor imensa, que eu acho que só quem perde um filho que pode saber. Eu, nessa encarnação pelo menos, não sei o que é isso. Eu acho que só uma mãe, um pai. Como que essa pessoa se sente? Ainda perdeu o filho não assiste. Então são questões que nós temos que refletir, porque a gente trabalhar essas questões para fins de estudo, dentro de um ambiente de estudo, é uma coisa. Declarar isso é outra. Temos até a lei civil que pode, com muita tranquilidade, reparar uma situação dessa através da indenização moral. Então temos que tomar muito cuidado com essa relação de lei de causa e efeito. Isso não é uma coisa tão simples, tão clara. Não é uma coisa tão clara essa lei de causa e efeito assim, não é tão direta. Chico conta um caso de Saturnino Pereira, uma pessoa que trabalhava numa indústria, uma pessoa muito boa,
caridosa, espírita. Não que espírita seja bondoso, caridoso, e não o é. Espírita tem mais condições de o ser, na minha opinião. Mas essa pessoa é uma pessoa muito boa, adorada por todos. E ele, manuseando um maquinário industrial, sofre um acidente e perde um dedo. Perde um dedo. E ele fica muito triste. E as pessoas que o cercam dizem: mas isso está errado, ele é tão bom. Pessoa tão boa, tão caridosa. E ele começa a se entristecer. E vai lá e pede licença. Licença ali de 2 semanas, dá, já pede licença de 1 mês. E começa a não ir no centro. E de repente ele: não, vou voltar às minhas atividades, pelo menos no centro. E lá, de maneira espontânea, que é o relato do Chico, de maneira espontânea lhe é esclarecido que ele foi uma pessoa que era dono de engenho há 80 anos atrás, e ele tinha por hábito castigar os seus funcionários, aqueles que desobedeciam, e colocava o braço da pessoa na moenda. Então a pessoa perdia o braço. Ele é esclarecido que, por suas atividades, por tudo aquilo que você tem feito, você programou para vir perder seu braço todo. Mas por tudo que você fez, por tudo que você praticou, você nem precisava perder o dedo. Nem precisava. Mas achamos, olhando todo o seu histórico, que se você não perdesse pelo menos o dedo, você poderia se perder pelo orgulho e pela vaidade. Então, essa questão da lei de causa e efeito é uma questão que temos que analisar com muita parcimônia. O que Jesus nos disse? O amor cobre a multidão de pecados. A dor é o último recurso, da providência divina para fins de nosso aprendizado. Primeira vida fala: não faz, é errado. Aí você vai lá no centro, você abre assim e cai: nossa, parece que foi para mim. Não é assim? Parece que foi para mim. E a gente continua. E aí a lei divina não tem outra alternativa senão nos educar pela dor. Então, quando estivermos diante de uma dor, temos que refletir. Temos que refletir, temos que abençoar. É fácil? Não é fácil. Agora, conhecei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Então é necessário tirarmos o fato e nos inserirmos no centro. E termos por premissa: não sofremos nada se não houver uma necessidade. Seja por prova, seja por expiação, seja por aprendizado. Vivemos num mundo de provas e expiações. O escândalo, o mal é necessário. Ai daquele que vem o mal. E qual seria a raiz desse mal? Onde está a raiz, a essência? A essência daquilo que nos faz nos afastarmos de Deus, nos afastarmos da lei, nos afastarmos do amor, nos afastarmos da caridade. Qual que é a essência? Na pergunta 913 dos Livros dos Espíritos, diz que o mais radical dos defeitos e dos vícios é o egoísmo. Mas de onde vem o egoísmo? A pergunta 895 do Livro dos Espíritos, eu queria trabalhar com vocês e peço licença para ler. Porque para mim, é a lição mais importante desse tema, é essa questão. Diz o seguinte, pergunta 895 do Livro dos Espíritos: postos de lado os defeitos
E os vícios? Defeitos, desvios dentro da nossa individualidade e da lei de Deus. Orgulho, vaidade, avareza, defeito. Então, posto de lado os defeitos. E os vícios? Hábitos perniciosos que nos prejudicam. Drogas, desregramento nas relações sexuais, álcool, fumo. Então, se a gente tira de lado os defeitos, egoísmo, orgulho, e tira de lado os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha a pergunta de Allan Kardec. Olha a pergunta de Allan Kardec. Quem aqui é casado? Vamos falar. Você não pode. Você não pode falar não. Você não pode, senão vai dar briga em casa. Vamos falar quem é casado. Eu quero que as casadas, mulheres, olhem para os maridos mentalmente, tira todos os defeitos, todos os vícios. O que vai sobrar? Não vai falar, vai sobrar nada, né? Não sobra nada. Sobra. Sobra ou não sobra? Sobra. Um pouquinho, mas sobra. Sobra? Sobra, né? E o que sobra? Além das virtudes, é claro, né? Vai sobrar também esse centro propulsor de todos os nossos defeitos, todas as nossas qualidades. E aí vem a resposta de Kardec. Qual que é essa raiz, então? Qual que é essa raiz dentro do nosso ser? Qual que é essa raiz no âmago da nossa alma que nos deixa propenso a ser egoísta, a ser orgulhoso, a ser vaidoso? Diz a espiritualidade responsável pela quantificação. O interesse pessoal, Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Então, aquilo que a gente acha que é virtude, aquela douradura na peça de cobre, na verdade, dá uma lixadinha, volta para o cobre. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerar o homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinarem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se vira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda rara na Terra, que quando se patenteia, todos admiram como se fora um fenômeno. Então, o interesse pessoal é o centro irradiador de tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus. Não só na pergunta 895, na pergunta 914 também de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sendo o egoísmo fundado no interesse pessoal? Então o interesse pessoal ele serve para a gente analisar qualquer coisa. Se a gente for analisar determinada posição de alguém, é só a gente perguntar o quê? Qual que é o interesse dessa pessoa? E o interesse pessoal, ele é algo tão notável dentro da raiz daquilo que nos afasta de Deus, que eu vou me valer de uma história folclórica da Igreja Católica de Santo Antão. Não Santo Antônio, é outro santo. Santo Antão, que viveu no século IV no Egito, tido como padre do deserto, um dos primeiros eremitas da Igreja Católica. Ele viveu durante 80 anos numa caverna, jejuando, comia pouco, comia muito pouco, se alimentava com frugalidade. Era um homem que buscava a Deus a todo custo, e por mais que ele tentava ficar isolado, mais o procurava. E
o nosso Lúcifer, o diabo, falou: eu vou derrubar esse caboclo. Eu vou fazer com que Santo Antão se desvirtue do caminho. E tentou durante décadas Santo Antão de todas as formas. Santo Antão pouco se alimentava, então tentava através da gula. Santo Antão não tinha nenhum tipo de relação sexual. Quando ele olhava para uma pedra, via uma mulher. Santo Antão foi testado de todas as formas durante 80 anos. Ele viveu 105. E Santo Antão, quando ele chegou, o diabo virou para ele e falou: desisto. Você me venceu. É o primeiro que me vence. E Santo Antão, depois de 80 anos, é claro que é uma história folclórica, mas depois de 80 anos, ele ajoelha e faz a seguinte oração: Deus, muito obrigado, agora eu sou um santo. O que o diabo faz? Olha para ele, tem uma chance. E Santo Antão vence tudo e não vence o interesse pessoal. Então, o interesse pessoal, aquilo que nos afasta de colocar o outro em primeiro lugar, aquilo que nos tira da verdade única de amar o próximo. Porque os grandes seres encarnados que aqui viveram, seja da religião que for, se a gente pode citar no hinduísmo Mahatma Gandhi, podemos citar a Madre Teresa de Calcutá na Igreja Católica, no Espiritismo podemos citar Chico Xavier, pessoas que entenderam e compreenderam que a felicidade real que podemos ter neste mundo é quando a gente sai da esfera do próprio eu. E essa é uma verdade inconfundível. É uma verdade que está presente em toda e qualquer religião. Toda e qualquer religião está presente essa realidade. No cristianismo, a gente tem essa questão quando a gente ouve que as leis e os profetas são reduzidos a quando a gente faz aos outros o que queremos que nos fizessem. Olha o que encontramos no judaísmo: não faças a teu próximo aquilo que te fere. Esse princípio é a Torá em sua totalidade. A Torá em sua totalidade é o próximo. Maomé diz que esse princípio da religiosidade é a expressão mais nobre da religião, que está no Corão da seguinte forma: faz a todos o que gostaria que fizesse, e rejeita para os outros o que rejeitarias para ti mesmo. E o grande Buda diz que é a síntese final de toda a religião: não viras o próximo como aquilo que te causa sofrimento. E Allan Kardec, o codificador, diz que fora da caridade não há salvação. Então, que possamos entender e compreender e buscar esse conhecimento que já está dentro de nós, esculpido, gravado em nossas consciências, que à medida que a gente evolui, a gente consegue compreender com mais clareza, mas que possamos compreender que o interesse pessoal, que a busca de sairmos de nós mesmos é aquilo que vai nos sintonizar com a felicidade e vai nos sintonizar com a lei de Deus. Muita paz a todos. Boa noite.